Oi, gente. É um prazer estar hoje aqui com vocês por um bate-papo super gostoso com uma pessoa que tem um mega alto astral. Para quem está ouvindo a gente, não vai entender, mas assim, quem está vendo vai ver que ela é uma pessoa up, né? O sorriso já diz tudo, estilo despojado. Késia Nogueira. Obrigada por estar aqui com a gente. A Késia é paciente de adenite supurativa e a gente vai conversar exatamente sobre isso. Como é que é conviver, como você foi diagnosticada. Conta um pouco para... Ela tá me contando aqui, ó, olha a responsa, hein? Os podcasts dela tem 40 mil downloads, né? Então, vamos lá. Késia, me conta um pouquinho de você. Sou a Késia, tenho 30 anos, sou paciente de draderite faz mais ou menos uns 2 anos, que eu tive diagnóstico, né? Mas eu já convivo com a doença sem saber o que era, né? Acho que desde a pré-adolescência, adolescência. Não vamos falar sobre isso, hein? Tá. E sobre o podcast, eu só faço parte da equipe só, não sou apresentadora. A gente tem um podcast sobre ciência. Depois, se você quiser, eu falo um pouco mais sobre isso. E é isso, sabe? Pessoa normal, 30 anos, vivo igual todo mundo. Uma coisa, como é que você falou que começou a ter sintoma na pré-adolescência? Uma das coisas que o espaço de vida, que é justamente melhorar o diagnóstico, né? Porque, assim como você demorou, a gente tem pessoas que demoram muitos anos para serem diagnosticadas. Gente, eu tava conversando com uma das médicas do nosso conselho científico, ela falou que a média é 10 a 12 anos para diagnóstico. E a gente sabe que toda doença que é diagnosticada no início tem o controle melhor, né? Sim. Então, vamos falar desses sintomas. Como é que começou? Você falou que foi na sua pré-adolescência. Sim, Quantos anos você tinha quando você entrou na adolescência? Sim. Eu sou péssima de data, mas eu acho que deve ter sido uns 12, 13 anos, assim. Eu comecei a ter algumas pequenas lesões, como se fossem abscessos mesmo, né? E... Tipo furúnculo? Isso, tipo, isso aqui, eu não sabia nem isso, agora olhando pra trás, sabendo o que é. Mas pra mim era alguma lesão estranha, sabe? E eu lembro que eu tinha muita vergonha, eu sei lá, pra contar pra minha mãe, sabe? O que aparecia? Era principalmente na virilha. Começou na virilha, e exatamente por isso eu tava mais vergonha ainda, né? E aí era aquela época assim, sabe, tipo, adolescente não quer contar nada, sabe, não quer falar sobre o seu corpo, é horrível, né? Então, eu lembro que eu tinha o maior cuidado pra não sujar nenhuma roupa minha, porque se sujasse roupa, a minha mãe ia ficar sabendo que minha mãe que lavava minha roupa, né? Então, eu tinha todo esse cuidado. Eu lembro que eu fazia muito malabarismo, assim, sabe? Quando eu tava com alguma crise, de não sujar nada. E se sujasse, eu mesmo dava uma pré-lavada antes de colocar no cesto pra minha mãe não saber. Então, você nunca fazia nenhum tratamento? Não, porque eu não sabia o que era. E eu não sabia... É meio que assim, né? Quando você é criança ou adolescente, é meio que sempre é tudo sua culpa, né? Nunca é uma coisa assim... Eu... Não sei, sabe? Era uma coisa muito maluca assim na minha cabeça que eu não fazia ideia do que era. E não era tão frequente assim, entendeu? Ele começou, aparecia, aí, sei lá, depois de muitos meses, ou às vezes um ano, voltava, assim, sabe? Não era uma coisa que tava o tempo todo, por exemplo, igual acne, né? Eu tive muita acne, então, pra mim, minha preocupação era muito mais minha acne do que isso, sabe? Sempre foi uma coisa muito mais secundária, assim, Porque sabe? todo mundo vê, né? Eu também Sim, porque todo mundo vê, porque doía, porque, sabe, era uma coisa que não dava pra esconder. E eu tive acne cística, né? Então não foi simplesmente algumas espinhas de escravo, não. Era bem, bem sério mesmo. E tinha um outro problema meu, é que eu nunca gostei de ir em médica. Eu acho que hidradeniite ainda foi um dos motivos que eu consegui fazer algum tratamento, sabe? Tipo, ir direito, tomar remédio direito. Eu sempre fui muito ruim com isso, muito ruim. Então, você começou... Conta mais, como é que foi? O tempo foi passando? Aí o tempo foi passando, eu acho que... pra você ter ideia, eu só fui tratar mesmo minha acne faz pouco tempo, assim, sabe? Né? Gente, ela gosta de médico mesmo. Mas eu não gosto. 2018, mais ou menos, que eu, depois de ter... Porque, assim, eu não gostava de fazer a recorrência do tratamento, entendeu? O que eu fazia? Eu ia no dermatologista, e aí o dermatologista passava aquela listinha, né, de remédio. Ah, tem que passar... Remédio, assim, né? Sabonete pra acne, aí você vai lá e manipula esse remedinho aqui e tal. Aí eu, sei lá, passava um mês usando... Depois eu ficava com raiva, não via melhora nenhuma, porque eu não continuava usando, e deixava pra lá. E aí ficou muito tempo assim. E aí, quando foi 2018, finalmente eu meio que falei, não, vou no médico e vou tomar o tal do Roacutan, né? Que é que todo mundo toma.
E minha irmã tinha tomado, minha irmã tinha uma acne bem menos que eu, e ela tinha tomado, tinha dado certo, inclusive dela foi super ótimo. E eu falei, tudo bem, então vamos lá. E aí foi durante esse período que eu comecei a pesquisar de verdade, né? Eu pensei, o Roacutan, pra que ele é utilizado? Aí fui começar a pesquisar mais sobre a acne cística e tal. E aí apareceu isso daí de dradenite. Aí eu olhei assim, achei estranho, pesquisei mais um pouco, eu falei, mas isso faz bastante sentido, assim, sabe? Porque era a coisa da recorrência, sabe? A recorrência são lesões que vão e voltam, são lesões que são sempre no mesmo lugar. E aí eu falei, nossa, acho que faz sentido isso daqui, né? E aí eu lembro que na época eu levei pra dermatologista que eu tava fazendo tratamento Roacutan, e ela falou assim, pode ser e tal, mas ela não deu muita atenção, assim, sabe? E aí, acabou que eu não me dei muito bem com o Roacutan, de novo, eu não concluindo as coisas, mas o Roacutan deu muito efeito colateral em mim. E eu acabei parando, e aí eu não fui mais dermatologista. Então, meio que ficou parado, assim. Só que aí eu comecei, a doença começou a ficar pior, né? Então, começou a espalhar, era muito mais a virilha, assim. Aí começou a espalhar primeiro para as axilas, e depois para as mamas, né? Embaixo, né? Embaixo das mamas, e aí começou a ficar uma coisa que não dava mais pra ignorar, entendeu? Você ainda tava escondendo da tua mãe nessa época? Quando começou a aparecer na camiseta, aí não tem muito o que dizer, né? Porque, né, aí também tem a coisa de que às vezes estoura uma lesão e você tá, né, vivendo a vida e não percebe. Então, eu já dava pra saber, mas eu não sabia o que era. E aí, até descobri, né? E aí eu falei, pô, acho que eu vou ter que fazer alguma coisa sobre isso, né? Não dá mais pra ignorar. E aí, começou a saga, né? Porque todo dermatologista que eu ia, eles não tratavam sobre isso. Então, eram dermatologistas mais voltados para o estético ou para coisas mais simples, assim, por exemplo, então eu cuido de espinha, ou eu cuido disso, sabe? Eu cuido de manchas, eu não cuido de doenças, entendeu? Tipo, então, foi bem difícil. Eu consegui, em 2020, final de 2020, durante a pandemia, ter uma consulta de telemedicina com um médico que, pela primeira vez, falou, não, eu cuido disso, eu sei o que é. E foi quando eu comecei a correr atrás do remédio. Mas o consultório dele era em Santo André. Então, era muito longe. E aí, ele parou de fazer consulta por telemedicina, que ele disse que não deu muito certo. Eu acho que no caso dele faz até sentido mesmo, esse tipo de doença, não tem como fazer telemedicina. E aí, eu falei, olha, não tem como eu ir para Santo André, sabe? Porque, sabe, é uma doença que precisa de acompanhamento, né? E aí, eu continuei, eu lembro que Ele não recomendou ninguém? Não teve ninguém pra te porque ele era na verdade, ele era da área pública, né? Ele dava, o hospital que ele trabalhava era um hospital público e ele só tinha um hospital particular, que foi esse que foi meu sorte, assim, sabe? Que eu consegui encontrar ele. Então, ele não conhecia muita gente, assim, sabe? E aí, eu lembro que eu abri o aplicativo, assim, do convênio e falava, qual é o próximo da lista, dermatologista? Era literalmente assim, colocava pelos mais próximos e ia. E até que, finalmente, eu passei numa dermatologista que eu falei, olha, infelizmente eu não cuido, mas eu lembro que eu tinha um colega que ele fazia sobre isso, falava sobre isso. Aí ela falou, me passou o Instagram. Passou o Instagram e aí foi lá e deu certo, assim, sabe? Aí eu fui e aí, sei lá, eu vou no hospital que ele atende, eu vou literalmente só por causa dele. E eu já falei que se ele mudar de hospital também tem que acompanhar, né? Porque, E aí, assim, você realmente conseguiu o tratamento? sim, aí eu diagnóstico, o diagnóstico corretamente. Por essa época, meu irmão tem doença de Crohn. E aí fez todo sentido, né? Porque uma das questões da hidradenite é que o diagnóstico, ele é um pouco complexo, assim, né? Não tem como você fazer um exame de sangue e dar positivo ou negativo, né? E aí o fato do meu irmão ter uma doença autoimune tão séria também era uma coisa que ia a favor, sabe? A favor do diagnóstico, né? Então, se você já tem propensão a ter uma doença autoimune, então é bem provável que seja, sabe? E aí aí começou o tratamento, e aí começou a melhora mesmo, a resposta, e aí realmente foi o diagnóstico. Por isso que o meu diagnóstico mesmo foi, sei lá, 2 anos só. Mas o E mudou a vida depois disso? Sim, vou dizer que sim, sabe? Eu acho que ficar assim... Eu não posso dizer porque eu já tô no nível da doença que já é um pouco mais avançado, então, por exemplo, eu nunca vou ficar completamente curada, né, sem nada, mas a diferença é incrível, assim, sabe? A diferença de ter uma ou outra lesão, sei lá quanto tempo, alguns meses, do que ter, sabe, várias ao mesmo tempo, o tempo todo, sabe? Então, mudou bastante, assim, sabe? Sabe que tua história me chamou a atenção numa coisa, né?
como a gente tá precisando educar os médicos também, né? Paciente e médico, né? A pessoa que tem o sintoma. Eu tô lembrando que, quando eu tava na escola, eu tinha uma amiga que ela sempre tava com, era furúnculo embaixo do braço, furúnculo, eu acho que é um pelo, mas ela tinha muito e vazava nas duas axilas. Ela devia ter adenite. Sim, é possível. Né? Eu lembro que era bem isso mesmo. Essa doença era meio que... a impressão que eu tinha, né, com os médicos era tipo, uma coisa que eu estudei na faculdade, mas é, sei lá, extremamente raro, eu nunca ouvi falar, sabe? Então, não é possível que você tenha, sabe? Então, era muito isso, assim. Então, eu lembro que também foi isso. Eu nunca fui no médico, o médico olhou pra mim e falou, é isso. Não, fui eu falando, olha, eu acho que eu tenho isso aqui. Você já ouviu falar disso? Aí o médico olhou pra mim e falou, faz sentido, sabe? Tipo, mas não pode, a gente tem que fazer isso mudar, né? Mas mudou bastante, assim, eu vejo que eu não sei se é uma questão de viés também, porque eu tenho, e aí fica mais fácil de ver em todos os lugares, mas eu acho que ficou muito mais claro. Eu lembro quando eu jogava no Google, por exemplo, e da adenite suppurativa, não aparecia nada, assim, aparecia, sei lá, uma coisa da Wikipédia, sabe, super, sabe, bem alto nível, assim, sabe, explicando o que era. E agora eu acho que tem mais acesso, assim, sabe, tem mais a ver, por exemplo, tá no hall da ANS, então você vai ver que tá listado, entendeu? Tem esse tipo de coisa também. Tá, nós vamos pôr tanta informação, mas tanta informação, quando você abrir o Google vai aparecer Institutos Pasteur. Pois é, mas eu lembro quando eu fui no meu médico atual, ele falou, mas você não me achou no Google? Eu falei, não, você coloca na adenite no Google, não aparece nada. Deixa eu só achei você porque foi, sabe, alguém indicou, então indicou, e aí você entra direito nos lugares, assim, mas não é uma coisa tão óbvia, assim, sabe, que aparece em qualquer lugar, assim. É verdade, né? Não, mas acho que se a gente falar mais, se a gente fizer campanhas de conscientização, se a gente levar a voz de quem tem para contar a história, né? Eu acho que a gente vai conseguir mudar essa história. Porque tem que mudar, né? Tem que mudar. É uma coisa que eu tava até conversando outro dia, que assim, quando alguém tem alguma doença ou uma condição que ou é óbvia fisicamente, né? Por exemplo, dermatite atópica ou algum outro tipo de doença de pele que é óbvia, não tem como esconder, as pessoas meio que, só dela existir, elas, né, as pessoas, pelo menos, né, sabem que existe, ou alguma outra doença que é uma condição que atrapalha a pessoa fisicamente, outra coisa. Mas eu acho que hidradenite e tantas outras, é muito fácil você esconder, sabe? Eu acho que, sei lá, a maior parte das pessoas que conviveram comigo, que trabalharam comigo, sabe, nesses últimos tempos, não sabem que eu tenho alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque é uma doença que a gente me esconde, assim, sabe? Não é uma coisa que vai aparecer, assim, sabe? Não é acne que você passava na rua e sempre tinha alguém com uma receita mágica. Já me passaram 500 milhões de receitas, assim, sabe? Do que fazer pra passar acne. Então, é meio que isso também, assim, sabe? Se a gente não falar sobre isso, ninguém vai saber. Ainda vai continuar sendo uma coisa que não existe, entendeu? E como é que foi pra você o emocional? De você conviver com isso tanto tempo sem saber? Era difícil? Sim, era difícil e ainda mais quando você tem alguma coisa que você não sabe o que é, que você não sabe como controlar. Por exemplo, até hoje tem algumas pessoas falam, de uma doença inflamatória, se você comer tal coisa, né, piora, ou se você fizer tal coisa, piora. No meu caso, eu nunca consegui fazer essa conexão, assim, muito óbvia, sabe? Tipo, nem do estresse? Porque fala que tem um componente emocional ali. Tem um componente emocional, assim, mas eu sou... Talvez tenha, mas eu nunca consegui fazer essa conexão muito óbvia, assim, sabe? Sei lá, intolerância à lactose, tomei um copo de leite e passei mal, eu não consegui fazer isso. Então, era meio que uma incógnita, assim, sabe? Eu não sei porque eu sou assim, não sei se algum dia vai melhorar, não sei se, sabe? Então, era uma coisa que você tinha que conviver, assim, sabe? Independente do que fosse. Então, tinha os dias ruins que você... Por exemplo, eu tenho... A hidradenite tem uma coisa muito, muito de roupa, assim, sabe? Porque é uma doença que ela afeta muito lugares de dobra, né? Então, é sempre lugares de dobra. E é sempre lugares que tem atrito maior, entendeu? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa pequena, né? Sou uma pessoa grande. E isso atrapalha mais ainda, entendeu? Então, aparece na virilha, aparece na axila, aparece entre as mamas. Então, por exemplo, comprar roupa é difícil, sabe? Ou, de repente, nem comprar, sabe? Qual roupa que eu vou usar hoje, sabe? Hoje não dá pra usar uma alcinha porque eu tô com lesão na axila. Hoje não dá pra usar calça jeans
porque senão eu não vou conseguir nem andar, sabe? Entendeu? Então, são coisas assim, sabe? Os médicos falam que é pra usar roupa mais folgada, né? Usar roupa folgada, mas infelizmente a gente não consegue andar de moletom pra todos os lados. Eu adoraria. Mas não dá, sabe? É verdade. E aí, isso, por exemplo, na escola era pior, sabe? Porque hoje em dia, querendo ou não, você consegue. Hoje no trabalho eu visto uma roupa melhor, não tem problema. Ou hoje eu deixo de ir na academia, vou outro dia. Mas na escola não tinha como, né? Então, na escola você tem um uniforme, na escola você tem, por exemplo, educação física nos dias certos, sabe? Então, era esse tipo de coisa que sempre você tem que manobrar, assim, sabe? Pra poder conviver, entendeu? Você fala tudo sorrindo, né? Mas que não deve ter sido fácil. Mas é o que eu falei, quando eu não tenho o que verdade, fazer, minha avó verdade. sempre falava, né? Se não tem remédio, já tá remediado. É. E como é que ficou pra sua mãe? Aí você teve que contar pra sua mãe, né? Sim, sim. Contei pra minha mãe é o clássico, minha mãe sempre sabe, né? Que tinha alguma coisa, mas ela estava esperando eu falar alguma coisa. Mas eu acho que talvez pra ela seja um pouco mais difícil, assim, sabe? Porque ela não tem o que ela fazer sobre, Sim, entendeu? sim, Tipo, sim. então, pra ela... Ninguém mais tem, só você. Não, na minha casa ninguém mais tem e nem na minha família estendida que eu saiba, né? Entendi. Só tem a questão do meu irmão mesmo, que é a doença do Crohn, mas aí é uma doença, né, muito mais, né? Eu acho bem mais grave, né? E aí tem questão de internação e tal. E aí, assim, vira uma doença de verdade, né? Então... Porque tem esses níveis, né? Tem as doenças que são as de verdade, né? Que tipo, pô, câncer, né? Doenças, né? É só de verdade. E tem as doenças, não, ok, né? Tudo bem. Então, essa é a diferença, né? Tipo, meu irmão tem uma doença de verdade e eu tenho uma doença... Vou discordar de você. Não, eu concordo com Não, você, mas eu eu acho digo que... com as coisas. Assim, Não, tipo... entendi. É que a gente tem a mania de falar, mas não é grave, não é grave porque não é isso, não é aquilo. Eu acho que tudo que afeta você, tudo que afeta a tua qualidade de vida, Sim. tudo que afeta a maneira como você se relaciona com o mundo, né? É grave pra você. Eu acho que a gente tem a mania, às vezes, da gente... Eu faço isso também. Da gente falar, não, mas espera, eu não posso sofrer porque não é... Não, pra mim é grave. Sim, Né? sim. Não grave. No sentido, pra mim, me afeta, me dói. E eu acho que ter o tratamento... Hoje você é um Mira, né? Isso, é o tratamento? Isso, é. Foi o primeiro que você já tomou de cara? Isso, foi. É porque na época que eu comecei a tomar, ele tinha sido recentemente indicado para hidradenite. Ele era um remédio para reumatismo, para dermatite, se eu não me engano. Então não era para hidradenite. Ele tinha virado tinha virado recentemente para hidradenite. E aí, por muito tempo, acho que até hoje é meio que o único, né? Hoje tem umas outras opções de biosimilares de outras companhias. Não, mas hoje a gente tem... Mas mesmo assim, a base é o mesmo, né? Só esse, assim. Até um dos pontos que o médico sempre fala que, assim, tomar cuidado de tomar continuamente, não ficar parando e voltando, porque se, de repente, eu criar resistência a esse remédio ou ele não funcionar mais, não tem outro, assim, sabe? Tem. Agora tem, né? Mas quando eu comecei não tinha, sabe? Então isso, Tá sabe? sendo lançado Cosentix que vem aí... Tomara, Trazendo né? mais trazendo mais esperança, assim. Assim, que a gente fica feliz de ver que as coisas estão evoluindo. Sim. E tem mais coisa aí, tem mais medicamento em estudo clínico, né? Pois é, isso. Na época que eu comecei, sabe? Faz muito tempo, só 2 anos, só tinha esse. Essa era a única opção. O que podia mudar era a dose, assim, né? Mas a gente tá muito feliz que a gente sabe que tá mudando, que já tem mais opção, vem mais opção por aí. E você acha que o tipo de tecido influencia? Eu estou trazendo para você as dúvidas que as pessoas têm. Claro. Tem, assim, o tipo de tecido influi? O algodão sintético, quando você está numa crise, quando você sente que vai começar uma crise? Sim, eu desde sempre, assim, desde que eu comecei, obviamente, a escolher comprar minhas roupas, eu prefiro o algodão. Não só por causa da adenite, mas também porque, né, eu sou grande e eu tenho muito mais suor do que os outros, então eu prefiro. Mas quando não tem jeito, ou sabe, eu gosto muito dessa roupa e ela é sintética, eu evito usar quando eu tenho alguma lesão na área ou, de repente, a pele tá irritada, porque faz diferença, principalmente que eu percebo na respirabilidade do corpo, entendeu? Sim. Como é a área de dobra, se, por exemplo, eu vou trabalhar e eu tô com uma camiseta sintética, o dia inteiro com aquela camiseta sintética, entendeu? Então, obviamente, eu não vou conseguir, a pele não vai conseguir respirar direito. De repente, se você usar um desodorante diferente...
tem outra coisa também, eu tenho alergia a absolutamente tudo. Então, minha pele, ela é específica, assim, né? Vamos dizer. Então, já teve vezes que eu comprei um creme simples, sabe? Tipo, um creme qualquer. E eu passei e eu fiquei completamente em carne viva. Né? Tipo, Nossa. do nada. E aí, agora eu tenho preferência por tudo vegano, assim, sabe? Vegano, coisa, porque eu sei que o mínimo possível de alergênicos, entendeu? Então, é outra coisa que eu tenho que tomar super cuidado, assim, sabe? Não pode passar qualquer creme, não pode... Por exemplo, eu uso pouquíssimo maquiagem. É também preferência minha, mas é meio que aquela coisa, tipo... Vai que eu passo e aí me dá alergia. E é uma coisa que, assim... Você passou 5 minutos e a alergia dura 3 semanas, sabe? Então, é melhor não arriscar, arriscar, né? Então, é bem isso, assim. Mas roupa, sim. Eu não gosto muito de roupa apertada. Até nem tem como usar. Eu não uso calça jeans faz anos jeans. Eu nunca gostei de como fica em mim mesmo, mas isso piora também. E é isso, sempre roupa de algodão. Eu tenho outro problema que roupa clara, né? Hoje eu tô com uma camiseta até clara, assim, sabe? Mas é porque eu tô bem. Mas eu evito roupa branca, porque se acontecer alguma coisa, se eu tiver alguma crise, sempre vai manchar. Então, minhas roupas normalmente mancham muito fácil. E aí, roupa escura é bem melhor, assim, tanto pra lavagem quanto pra você tá usando, assim. Que a pior coisa é você tá na rua e aí você vai no banheiro e aí você olha, meu Deus, estourou alguma coisa, sabe? E aí a roupa tá clara, sabe? Então é uma das coisas que sempre me preocupei. Isso e ter curativo em casa. Eu acho que não tem como não ter curativo em casa. Tem que ter. Sim, tem que ter curativo. Eu acho que a gente tem aqui assunto para gravar outros podcasts, eu quero que você volte mais vezes. Mas eu queria que você olhasse lá para aquela câmera e desse um conselho para aquele jovem que está lá começando com, apareceu um abscesso, né? Ou para uma pessoa que acabou de ser diagnosticada. Qual a mensagem que você manda? Eu acho que... No microfone. Primeiro não tem vergonha, assim, sabe? O nosso corpo, a gente não tem como escolher, a não ser que seja uma coisa que você escolheu por algum motivo ter alergia. Imagino que ninguém faz isso. Mas é primeiro aceitar, assim, sabe? Que não é sua culpa, você não tá no controle disso e procurar ajuda, assim, sabe? Conta pra sua mãe. Conta pra sua mãe. O primeiro conselho. Conta pra sua mãe, conta pro seu marido, conta, sabe, pra alguém, pra uma amiga, sabe? Eu acho que só o fato de alguém saber e compartilhar essa dor, assim, com você, não sofrer sozinho, assim, sabe? Porque eu acho que tem muita doenças de pele, assim, sabe? Tem muito uma coisa de vergonha, assim, sabe? De vergonha, eu sou diferente, eu sou menos, sabe? Por causa disso. Eu acho que é assim, compartilhar. Você não escolheu, não é sua culpa. Você só pode ou aprender com isso, ou de repente tem cura. Por exemplo, acne tem cura. Então você vai, faz o tratamento direitinho, não faz igual a mim. e melhora. Isso, mas você falou. Eu sou péssima dar esse conselho, mas né, eu tô aqui como exemplo errado, sabe? O exemplo de não seguir, né? Como minha mãe fala, se eu não posso ser um bom exemplo, pelo menos o mau exemplo foi, né? E é isso, assim, sabe? Procurar, se você for no médico e não deu certo, ou ele não conseguiu te ajudar, tem vários outros. Se você tiver acesso, vai, procura outro, pesquisa na internet, hoje tem muita coisa. Eu aprendi muito na internet. Pesquisa com a gente. A Sim, gente vai fazer uma lista, a gente está com uma lista dos especialistas que a gente encontra no Brasil inteiro. Nossa, isso vai ajudar muito. A gente está trabalhando junto com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, junto com o nosso conselho científico. A gente quer ser a referência para vocês, então... eu acho que não é só de médico, mas é de apoio emocional. A gente vai fazer grupos de apoio. A gente vai mudar a história da adenite. A gente vai mudar a história desse diagnóstico. Então, dá um Google no Espaço de Vida. Vai para o Espaço de Vida que a gente vai ajudar você. E a gente tem muita coisa para falar. Então, você já está convidada para voltar, para a gente falar dessa questão da vergonha, para a gente falar da questão de descobertas de carreira, com a adenite junto, enfim. Tá bom? Só o último ponto é falar, não se automedique. Então, é isso, assim, sabe? Todas aquelas soluções maravilhosas, assim,
Assim, se é uma coisa inofensiva, tipo água de arroz no rosto, tudo bem, você tenta, assim, sabe? Mas se é esfregar o rosto com açúcar e sal por 15 dias, por favor, né? Você sabe que isso vai fazer mal pra você. Então, não tente também descobrir a roda sozinho, assim, Não sabe? sai espremendo lesão. Não sai espremendo lesão. Mantenha as coisas sempre limpas. Eu acho que coisa de pele é o básico, assim, sabe? Acho que a gente brincou, né, que não é uma doença de verdade, entre aspas, assim, mas você pode pegar uma infecção, né? Uma infecção generalizada, dependendo de onde for a lesão. É uma coisa, assim, a se cuidar. Eu acho que é ter carinho consigo mesmo, assim, sabe? Aí. Entendeu? É isso. É isso aí. É não carregar a culpa, de achar que a culpa é tua, porque a culpa não é sua, né? E tem tratamento e dá para ter uma vida, pelo menos com controle da doença, né? Sim. Não é isso? Isso mesmo. Kézia, obrigada. Já tá feito aqui o convite para você voltar, tá à bom? vontade. E para você que ficou com a gente hoje, a gente te espera na próxima. Obrigada.